Imagine se existisse uma empresa que focasse seus talentos, recursos e energia exclusivamente em conservação. Imagine se essa empresa fosse internacionalmente reconhecida por auxiliar na conservação de recursos construídos pelo homem em diversos segmentos da indústria, comércio, instituições e agências governamentais. Uma empresa que talvez tenha começado modesta, mas que agora atua em todo o mundo com um enfoque em reparar, não em substituir, maquinária, equipamentos, edifícios e estruturas industriais antigos. Uma empresa cujo nome se tornou sinônimo do termo extensão da vida útil da planta. E imagine se essa empresa resolvesse mensurar o seu sucesso não pela quantidade de produtos vendidos, mas pelo número de problemas solucionados. Bem, não é preciso ficar apenas na imaginação, pois esta empresa existe e seu nome é Enecon. Há quase 25 anos que a Enecon fornece aos seus clientes soluções industriais para uma variedade de problemas de manutenção. Problemas tipicamente ligados à erosão, corrosão, cavitação, desgaste por abrasão, impacto, ataques químicos, pressão hidrostática, goteiras, manutenção de segurança, proteção de pisos, alvenaria porosa e conservação de energia por meio da refração do calor solar. A Enecon é líder mundial no aprimoramento do desempenho de sistemas de fluxo de fluido e tecnologias voltadas à extensão da vida útil da planta. Nossos engenheiros especialistas em conservação estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana em mais de 60 países em 6 continentes, para ajudar a diagnosticar o seu problema específico de reparo e manutenção, determinar a solução mais custo-eficaz, comercialmente viável e então trabalhar com você e sua equipe para assegurar que as soluções sejam corretamente implementadas e que você fique totalmente satisfeito. Nossos procedimentos ajudam nossos clientes a poupar milhares de dólares em comparação com o que gastariam se optassem por procedimentos de manutenção convencionais. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de histórias de sucesso da Enecon ao redor do mundo. Nesta planta de bombeamento de esgoto localizada em uma das maiores cidades dos Estados Unidos, pequenos vazamentos começaram a aparecer nesta grande tubulação de descarga devido à sua idade e à agressividade dos efluentes. Não era possível fechar a planta para realizar os reparos de forma convencional. Então, os engenheiros solicitaram a ajuda dos nossos especialistas em sistemas de fluxo de fluido. Eles recomendaram o jateamento de abrasivo e depois cobrir a tubulação com uma camada de meio centímetro de ceramalói da Enecon, composto de polímeros de alta performance e uma manta de reforço. A solução inovadora proporcionou muitos mais anos de excelente desempenho e ajudou a cidade a economizar milhares de dólares em gastos com reposição e tempo de parada. Nesta grande cidade no Canadá, as autoridades locais construíram um novo túnel de 5 quilômetros para a linha de metrô. Durante a fase de construção, tiveram grandes problemas com rachaduras e infiltração de água. Tentaram vários tratamentos convencionais, inclusive injeção de concreto, mas nada funcionou. Os engenheiros responsáveis pela construção entraram em contato com o engenheiro especialista da Enecon, que recomendou o uso de Enecrit WP de alto desempenho da Enecon, produto de vedação sob pressão hidrostática, para reparar todas as rachaduras apesar da contínua infiltração. Apenas algumas centenas de baldes da Enecrit WP foi o suficiente para selar completamente os vazamentos no túnel, economizando milhares de dólares para a cidade. Nesta hidroelétrica na Escócia, construída na década de 30, os problemas de desgaste e corrosão se intensificaram devido ao efeito da cavitação nas turbinas. Como os métodos convencionais de solda e retífica seriam muito demorados e caros, os engenheiros resolveram usar o FlexClad Duratough da Enecon, um compósito elastocerâmico polímero, para consertar e proteger as hélices das turbinas. O projeto inteiro foi concluído em apenas 5 dias, economizando centenas de milhares de dólares em custos de manutenção e em tempo de parada.
Desde 1995, Durataf também é usado com muito sucesso pela Marinha Americana para proteger os lemes dos efeitos da cavitação e, em alguns casos, em alguns tipos de navios, também é usado nas hastes e barris, inclusive nos 50 navios novos da classe Aegis Destroyer. Na Coreia, muitos dos principais estaleiros internacionais adotaram o uso do FlexClad Durataf para proteger os lemes dos cargueiros dos efeitos da cavitação, o que proporcionará uma redução significativa em gastos futuros em consertos com solda e associados a docas secas. Há anos que o exército italiano usa os componentes polímeros de alto desempenho da Eneco. Vejamos um exemplo típico de seu uso. Os enormes componentes desta bomba de um estaleiro naval precisavam ser completamente retificados. As rachaduras, a erosão e a corrosão tinham de ser eliminadas, e nesta bomba de ferro fundido, a solda não era uma opção. O Ceramalloy da Eneco foi utilizado na reconstrução das áreas internas da bomba, o ChemClad aplicado nas áreas externas para proteger o maquinário de corrosão. Este método inovador ajudou a Marinha Italiana a economizar centenas de milhares de dólares que teriam sido gastos para substituir a bomba. Uma das maiores autoridades em saneamento nos Estados Unidos determinou que todos os novos componentes de bombeamento encomendados para a revisão geral de manutenção de uma planta fossem revestidos de Ceramalloy e ChemClad logo no início. Durante a revisão, mais de 50 novos sistemas de bombeamento receberam a proteção e há anos que funcionam sem apresentar nenhum problema. Os engenheiros desta grande refinaria na Bélgica regularmente especificam o uso de Ceramalloy da Eneco na manutenção e proteção contínua de suas bombas. Há anos que eles estão completamente satisfeitos com a facilidade de uso e o desempenho de longa durabilidade dos produtos e compostos de polímeros de Ceramalloy usado em muitos reparos críticos de sistemas de fluido e em aplicações de revestimento. As bombas são componentes críticos de qualquer sistema de fluxo de fluido. Sendo assim, os engenheiros de manutenção lidam constantemente com problemas relacionados ao desgaste e corrosão nas bombas. Mas em todo o mundo, o Ceramalloy, Duralloy e ChemClad da Eneco, produtos de composto de polímeros de alto desempenho, estão sendo usados para resolver muitos destes problemas, como nesta planta de tratamento de esgoto na Alemanha. A Eneco, na Alemanha, foi solicitada para restaurar esta grande bomba centrífuga. Os condutores foram reconstruídos com Duralloy e as partes internas da bomba receberam 2 camadas de Ceramalloy. Por último, o ChemClad foi utilizado na superfície externa, proporcionando a esta importante bomba proteção anti-corrosão de longa durabilidade. Nesta fábrica de papel na África do Sul, o uso do Ceramalloy foi uma solução rápida, econômica e eficiente para os problemas com desgaste e corrosão nesta bomba. No Brasil, esta fábrica de papel também utiliza Ceramalloy na construção e proteção de suas bombas. A Eneco Brasil frequentemente é chamada para resolver problemas relacionados a sistemas de fluxo de fluido em fábricas no país todo. Nesta grande siderúrgica na Austrália, os engenheiros precisavam de um sistema de revestimento e reparo de alto desempenho para aplicar no principal duto de gás residual da planta central. Precisavam também de uma empresa de manutenção técnica de primeira linha que pudesse realizar este grande projeto e garantir resultados excelentes. Após um extensivo processo de avaliação, a equipe de engenheiros da Eneco Austrália foi escolhida para o projeto de $500 mil. Ceramalloy foi utilizado no reparo dos danos de corrosão do gasoduto e, em seguida, aplicaram 2 camadas de ChemClad para proteger a linha de corrosão. Nossos sistemas de polímero de alto desempenho são usados no mundo todo na proteção de todo tipo de tubulação e tanques, como vemos nas imagens desta fábrica de gás nas Filipinas. Nesta estação de energia na Indonésia, Duralloy foi utilizado para consertar os danos causados pela corrosão na tubulação. Depois disso, 2 camadas de ChemClad foram aplicadas para proporcionar proteção de longa durabilidade em um ambiente altamente corrosivo.
Voltando para a Austrália, os engenheiros de manutenção deste fabricante internacional de metais enfrentavam problemas de desgaste acelerado no parafuso transportador devido à agressividade do hidrato de alumínio. Após análise, a equipe de engenharia da Enicon Austrália recomendou Ceramaloy CBX, nosso composto polímero de alto desempenho e ultra resistente ao impacto e à abrasão. Ceramaloy CBX é um componente polímero extraordinário, com desempenho superior até mesmo quando comparado à solda reforçada e aplicações pesadas contra impacto e desgaste por abrasão. Diariamente, especialistas em sistemas de fluxo de fluido da Enicon resolvem problemas de corrosão e desgaste em aquecedores de combustão para vários clientes ao redor do mundo. A Enicon é a primeira escolha de profissionais de manutenção quando se trata da reconstrução e recapagem de tubulações ou caixas d'água de aquecedores de combustão, em estações elétricas, bases navais internacionais, assim como clientes da Marítima Civil e numa variedade de prédios e estruturas como os que vemos neste projeto na Arábia Saudita. Até mesmo alguns dos maiores fabricantes de equipamentos solicitam ajuda dos especialistas em sistemas de fluxo de fluido da Enicon para poderem atender os requisitos de reconstrução e recapeamento de trocadores de calor. Alguns até adotaram como padrão o uso de produtos e serviços da Enicon para revestimento e proteção de novos trocadores de calor antes desses serem entregues a seus clientes VIPs para minimizar o número de devoluções na garantia. Os engenheiros desta planta de energia nuclear na Espanha buscavam uma forma de consertar e proteger as piscinas de resfriamento e armazenamento de água, as torres de resfriamento e seus respectivos canais. Após avaliarem muitas opções, escolheram a Enicon Espanha para realizar este enorme projeto. A equipe de engenharia da Enicon Espanha recomendou o uso de vários de nossos componentes polímeros de alto desempenho no projeto avaliado em $1,5 milhão de dólares. Inclusive, Duraquartz para o conserto das rachaduras no concreto, Durafil para o condicionamento e nivelamento de todo o concreto, proporcionando uma superfície lisa. E por último, Chemclad proporcionando uma superfície quimicamente resistente à prova d'água nas duas piscinas e também nas torres de resfriamento e nos respectivos canais na planta. Enecrete. Os polímeros Enecrete de alto desempenho são extensivamente utilizados pela indústria em todo o mundo em inúmeros projetos grandes e pequenos. Por exemplo, estes reparos do caminho do perímetro de segurança que cerca esta planta nuclear nos Estados Unidos, ou consertos em várias subestações elétricas ao redor do mundo. Ou nos reparos estruturais no concreto na Dead Sea Works em Israel. Ou nos reparos feitos na galeria subterrânea desta estação de esgoto na Polônia, que foi danificada devido à pressão hidrostática dos vazamentos. A lista de aplicações bem-sucedidas é praticamente ilimitada. O único limite é a capacidade de imaginação da nossa engenharia e exigências suas específicas de reparos e manutenção de concreto e alvenaria. Um excelente exemplo de Imagineering pode ser visto neste projeto de manutenção em uma empresa internacional de produtos químicos na Índia. Este pré-aquecedor de 20 anos vinha sofrendo fortes ataques químicos e estava danificado pela erosão. A Enicon Índia foi contatada e rapidamente solucionou o problema, utilizando o Duraloy para consertar todos os furos no pré-aquecedor e aplicando em seguida 2 camadas de N-Sil-CR, nosso revestimento anticorrosivo à base d'água. Ele é tolerante à superfície e pode ser aplicado em locais preparados manualmente. O problema foi resolvido por uma fração do custo que teriam com métodos tradicionais de soldagem e tempo de parada. Nesta empresa no Canadá, vemos outra aplicação anticorrosão interessante usando N-Sil-CR. Como N-Sil-CR é tolerante à superfície, foi necessário apenas uma lavagem de alta pressão para limpar e reparar a superfície antes de aplicar N-Sil-CR. Neste aeroporto nos Estados Unidos, um dos maiores do mundo,
NCil CR foi aplicado com sucesso, resolvendo sérios problemas de corrosão nestas estruturas de aço em locais que não se podia usar jateamento abrasivo. Novamente, a tolerância de superfície do NCil CR, podendo ser aplicada em superfícies lavadas e preparadas manualmente ou lavadas com alta pressão, fez com que fosse possível os engenheiros do aeroporto realizarem o trabalho de vedação sem grandes interrupções às operações aeroportuárias. Outro produto exclusivo da linha NCil é o nosso sistema HR de refração de calor. NCil HR foi desenvolvido para oferecer uma proteção inigualável contra intempéries climáticas, assim como para a conservação de energia, como vemos nesta planta de energia nuclear na Europa, onde o produto vem sendo usado há muitos anos com sucesso para proteger o concreto da cúpula do edifício. E por último, o NCil MP é o melhor produto à base d'água de vedação para concreto e alvenaria em todo o mundo. Pode ser aplicado com brocha, rolo ou spray e após secar se torna invisível. Proporciona vedação de longa durabilidade e de excelente qualidade para praticamente qualquer superfície de alvenaria, concreto ou de rocha. Os componentes poliméricos da Enecon são utilizados há anos, proporcionando proteção inigualável para pisos de todos os tipos, assim como para áreas de contenção secundária. Nossos sistemas Eneclad são aplicados no piso deste enorme hangar em Maiorca para protegê-lo de produtos químicos de limpeza e fluidos hidráulicos. Aqui vemos nossa linha Eneclad sendo utilizada na proteção de diversos hangares e oficinas de uma base da Força Aérea Americana. Aqui vemos produtos Eneclad sendo utilizados na proteção de pisos numa planta farmacêutica na Europa. Como você pode ver, a Enecon Corporation está comprometida a fornecer soluções industriais para todas as suas necessidades de manutenção e reparo. A Enecon está completamente dedicada à sua posição de líder mundial na área de aprimoramento do desempenho de sistemas de fluxo de fluido e tecnologias de extensão da vida de plantas industriais. Então, quer você esteja na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio, na África, na Ásia, na Austrália ou no Pacífico, deixe-nos fazer parte de sua equipe de manutenção. Desafie-nos com seus problemas de manutenção mais difíceis, grandes ou pequenos. Nosso conselho é gratuito, mas os resultados podem poupar milhares de dólares para a sua empresa. A tecnologia do século XXI, com a tradição de uma empresa na qual você pode confiar. Enecon Corporation. Estamos sempre prontos para ajudá-lo.